Shalom, queridos. Hoje nosso devocional está aqui no capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do livro de Juízes. Eu quero destacar nesse devocional aqui no capítulo de número 16, o verso de número 17 que diz: Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Nós estamos aqui nessa passagem, relata aqui a história de Sansão, em hebraico, conhecido como Shinshon, pronúncia. É um homem que era um nazireu. Ele nasce, melhor dizendo, através de um milagre. A sua mãe não podia ter filhos. O anjo do Senhor aparece ali, a Manoá, faz as devidas ponderações e as promessas que devia ser cumprida para que esse milagre pudesse acontecer, como de fato acontece. Ele é consagrado. E nós temos aqui alguns pontos bem interessantes que vêm desde o capítulo 13, falando sobre Sansão. E terminando aqui esse devocional na história de Mica, que depois eu vou fazer aqui um comentário. Muito bem, nós estamos aqui passando por esses capítulos e muitas coisas nos chamam a atenção. Algumas delas é o fato, queridos, de que eles, praticamente assim, sem qualquer orientação da palavra de Deus. Você vai percebendo, inclusive, e no outro versículo, no capítulo de número 17, no verso 6, diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então eles vão vivendo dentro da vontade deles. O que dá na cabeça deles, eles fazem. O que eles sentem prazer, eles fazem. Ou seja, o que fica de forma bastante destacada é que eles não têm mais parâmetros, eles não têm mais critérios. Eles vivem unicamente no curso das suas vontades e dos seus próprios desejos. Isso fica bastante evidente na vida deste juiz, que era Sansão, que milagrosamente ele é gerado. Deus o constitui de uma força sobrenatural e ele faz coisas grandes, assim, em termos da força. Mas nós vamos perceber que todo esse poder, toda essa força que foi dada condicionalmente a Sansão, ele não preservava, ele não vigiava, era um homem carnal. E nós vamos ver que mesmo uma pessoa sendo cheia do poder de Deus, porque Sansão ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, o caráter dele vai ser exposto. Então era um homem carnal, era um homem que o diabo não poderia vencê-lo de forma direta, porque o diabo não podia amaldiçoá-lo, o diabo não podia competir no mesmo nível de força. Sansão era um homem, como eu falei, um homem egoísta, um homem desobediente aos pais. Na verdade, você vai vendo na vida de Sansão um homem que não tinha nem um pingo de temor a Deus, um homem totalmente carnal nas suas atitudes. Como o diabo sabe que não poderia vencer diretamente Sansão, mas o diabo sabe que indiretamente ele pode nos vencer, justamente no nosso caráter. E Sansão e o diabo, sabendo disso, armou uma armadilha, bem feita para Sansão, colocando mulheres, e aqui no caso mais específico Dalila, que ficou importunando a vida de Sansão até Sansão confessar no que consistia a sua força, qual era o segredo da sua força. E havia um voto, e o voto era não cortar o cabelo, E ali Sansão vai ter o cabelo cortado, vai perder suas forças, e o poder não estava no cabelo de Sansão, mas estava no voto que o cabelo, no caso ali, representava. Diz o texto da palavra de Deus no verso 20 do capítulo 16, que quando os filisteus vieram, já com o cabelo raspado de Sansão, Dalila fala: olha, agora estão vindo aí os filisteus, e ele vai tentar reagir, mas na verdade vai ter os olhos furados, vazados, e ele não vai perceber que o Senhor se tinha retirado dele. Muitas vezes isso pode acontecer com cada um de nós, ou acontece com cada um de nós. Muitas vezes achamos que já somos crentes, já vamos para a igreja, achamos que somos intocáveis só porque um dia levantamos a mão e aceitamos Jesus, mas mal sabemos nós que o diabo está trabalhando de uma forma muito consistente para criar uma circunstância, uma situação para que venhamos cair justamente nas nossas fraquezas. E isso é uma coisa que me chama a atenção aqui, porque nós vamos percebendo a carnalidade de Sansão, a um homem totalmente ligado às suas próprias vontades e aos seus próprios prazeres, mesmo sabendo que Deus agraciava eles. Eles não mereciam, na verdade, ser agraciados por Deus, mas Deus agraciava para que viessem trazer livramento sobre os inimigos que se colocavam ali. Na história de Mica não é diferente. Você vai ver mais um homem
totalmente carnal. Um homem que acreditava em ídolos, um homem sem fé, prepara um ídolo para si. E o mais curioso, que a palavra diz para não fazer ídolos, né? Inclusive, nós vamos ver também que ele vai escolher um sacerdote, aliás, um levita para ser seu sacerdote. E, na verdade, as coisas não funcionam assim, né? Um sacerdote particular dele. Então você vai ver, meu Deus, irmãos, você vai ver, meus irmãos, vocês vão ver como eles estavam longe da palavra. Eles não tinham parâmetros, eles viviam no curso desse mundo. Não há nenhum registro aqui dizendo assim: e Sansão lembrou da palavra de Josué, servo do Senhor, e Sansão lembrou dos mandamentos entregues a Moisés, e Mica lembrou-se. Você não vai ver isso. Então isso é algo muito triste, porque um povo que não seguia pela palavra, ele está fadado à destruição. Inclusive, a impressão que dá é que Deus era um objeto para eles. Deus está comigo, nós somos o povo da aliança, nós estamos aqui na terra. Claro que eu estou conjecturando agora, mas é como se eles pensassem mais ou menos assim. Tanto é que Sansão nem percebeu que Deus havia se retirado dele. Mica não conseguia perceber que o poder não estava nos ídolos. E eles sabiam das histórias. Eles conheciam, de certa forma, ali um pouco dos mandamentos do Senhor, mas eles estavam se dando a mínima. E eu concluo essa palavra dizendo para você e para mim que nós devemos ter parâmetros para julgar a nós mesmos. Nós precisamos aprender a julgar a nós mesmos. Não viver no curso deste mundo, não viver no curso das nossas vontades, e saber que a palavra de Deus deve ser o guia definitivo em todas as circunstâncias da nossa vida.